Eu leitora. Eu acho que eu sou leitora, eu continuo a ler bastante. Eu não sou uma leitora muito rápida, eu leio lento, eu mastigo bastante, porque eu gosto muito de palavras e, portanto, a sonoridade, a maneira como elas são adornadas no discurso, isso para mim é um prazer imensíssimo. Não sou uma leitora muito interessada numa grande história, sou uma leitora que gosta da descrição, pelo que isso me ensina como leitora, como uso das palavras, como certeza de que um autor diz a mesma coisa de uma maneira que outro não diz. Portanto, é um prazer que vem daquilo que eu também considero ser o meu objeto preferido do mundo que eu conheço, que são as palavras. Eu adoro palavras. Eu também gosto de objetos e é como se as palavras e os objetos, ou como se as palavras fossem objetos. Desde miúda que eu tive a felicidade e o privilégio de entrar no mundo da ficção, das histórias de encantar, como já algumas vezes disse, por uma espécie de um tio-avô que ainda por cima era brasileiro de torna-viagem e, portanto, tinha ainda uma maneira de falar abrasileirada, e ele contava-me histórias, ele lia-me livros, ele comprou-me, tenho a ideia de ir ao Pinóquio com ele, e ainda tenho, aliás, um ou outro livro que faz parte do meu património afetivo, e histórias são do melhor que há. Eram em pequenina e foram sendo pela vida fora, conforme a circunstância, uns períodos. Não me lembro muito de ler na escola. A escola primária para mim não tem uma grande marca. Lembro-me mais de ser adolescente e de querer ler livros que me ensinavam sempre qualquer coisa que não era o trivial. Tinha uma certa atração pelo diferente. Esqueci-me de dizer uma coisa. Quando eu fiz a 4ª classe, o meu pai deu-me um dicionário. E o dicionário ainda é hoje no meu imaginário a marca de que aprender vale a pena. E que é preciso aprender, e para aprender é preciso esforço. Portanto, essa ideia também me foi transmitida numa família minha, que não era particularmente letrada, mas onde havia a convicção que o que nós íamos ser dependia daquilo que fôssemos capazes de aprender, e era assim que se construía o ser, e isso fazia parte de ir a um museu, de ir a um passeio, de ir a um jardim, com a figura do meu pai, neste caso mais do que a minha mãe, que representava essa promoção, e também, possivelmente, também queria agradar o meu pai, tudo junto, maravilhoso. E as palavras sempre fizeram parte da minha vida, embora eu gostasse da arte, e embora eu gostasse do cinema. Eu fui sempre ao cinema quando pude, fui frequentadora do cinema no tempo da nossa opressão. Eu ia aos cinemas que passavam coisas que não eram vulgares, eu fazia a associação entre os livros e as palavras. Eu fui tendo assim uns namorados que eram mais avançados que eu, porque já andavam na faculdade e, portanto, eu tinha que ler tudo o que eles lessem, porque não podia ficar mal, compreender-se-á. E depois eu fui para a filosofia, e filosofia naturalmente convidava a estudar, a ler, e como na faculdade só nos davam tudo o que terminava na época moderna, eu lia para a frente tudo o que não fazia parte da época moderna, embora eu fosse uma amante, no caso da filosofia, do pensamento, da filosofia grega. Claro que me marcou muito. Depois, o quê? Sociologia, muitas coisas de política, muitas coisas associadas à ensaística, naquela fase em que na minha vida a política teve muita importância, antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, mas naquela fase em que nós nos constituímos, sempre um bocadinho por contraponto ao que era politicamente correto.
quer do ponto de vista dos livros, quer do ponto de vista dos costumes, da música que eu via, não era assim muito direitinha. E não me dei mal na vida com isso, e acho que hoje ainda continuo a ser uma leitora assim. Sou uma leitora que entra numa livraria e compra por impressão, sem prejuízo, naturalmente, de ter algumas referências, mas não me custa comprar e ler um livro sobre o qual não sei muito bem o que é, mas que abre a minha curiosidade. Acho que continuo curiosa e que associo a minha curiosidade e a satisfação da curiosidade aos livros. No meu caso, aos livros em papel, não que eu tenha nenhum preconceito. Também tenho uns livros dos outros para as situações de emergência, mas a minha relação é com o papel, com os livros em papel e com, digamos, o cuidado e a lentidão que em mim é importante como leitora. É tudo.